Bem-vindo ao vídeo. Ative o sino para receber vídeos semanais sobre figuras históricas e histórias. Se você gosta do conteúdo, não deixe de se inscrever. Muitos de vocês talvez conheçam o personagem Flock da série Vikings. Aqui, nós o vemos como um construtor de barcos genial que é completamente devotado aos deuses nórdicos. Ele também é retratado como um guerreiro incrível que lutou em inúmeras batalhas. Seja no ambiente frio e hostil da Escandinávia, em Paris, Wessex ou no Mediterrâneo. A verdade é que nós realmente não sabemos muito sobre Flock. Não há evidências que sugiram que ele era o melhor amigo de Ragnar Lothbrok, já que sua história vem de fontes como a Gestadinorum, a Crônica Anglo-Saxônica e a Saga Volsunga. Enquanto as evidências de que Flock existiu estão documentadas no manuscrito Landnámabók, no entanto, a história de Flock é lendária. Esta é a história dele. Não sabemos nada sobre a infância de Flock. Sabemos que ele nasceu em algum momento do século IX, no auge da Era Viking. No entanto, temos poucas informações sobre seu pai, que se chamava Vilgerd, e que dizem ter sido um grande viking. Como podemos ver, o sobrenome de Flock era Vilgerarsson, que significa filho de Vilgerd. Nós conhecemos Flock já como um homem, onde ele liderava uma tripulação em um único navio. Flock teria sido um homem durante a época do grande exército pagão. Eles chegaram à Inglaterra por volta de 865, então é possível que Flock tenha sido um invasor viking durante essa época, mas quem realmente sabe, já que não há registros de que Flock estivesse presente, pois nesse período ele não era o líder de um exército. Além disso, os únicos homens realmente lembrados durante a conquista viking da Inglaterra foram os chefes de guerra e os filhos do lendário Ragnar Lothbrok. A lenda de Flock realmente começa com um boato. Flock ouviu uma história de que um andarilho chamado Nadod havia encontrado as costas da Islândia. Sem querer, Nadod navegou da Noruega para as Ilhas Faroé, tentando se estabelecer lá. Isso não saiu como ele planejava. E no caminho de volta para a Noruega, ele se perdeu e acabou em uma terra desconhecida, sem nenhum sinal de existência humana. E a terra estava coberta de neve. Ele então a chamou de Sneerlands, ou Terra da Neve. Então, no ano de 868, Flock decidiu que partiria para encontrar essa terra misteriosa, que até então era apenas um boato. Ele sabia que não havia riquezas esperando por ele, nem vilarejos para saquear ou atacar, nem homens para lutar. Eles nem sequer sabiam onde exatamente ficava essa terra, apenas que era bem ao norte e próxima às Ilhas Faroé. Flock estava apostando sua vida nessa missão, e muitos membros de sua tripulação trariam suas famílias, todos os seus animais e pertences. Então, como Flock conseguiu navegar até a Islândia se ele não sabia onde ela ficava e só tinha ouvido um boato de marinheiro? Flock usava o sol durante o dia para descobrir para onde estava indo, e as estrelas durante a noite. Ele usava um cristal para ver onde o sol estava quando o céu estava nublado. Como ele não tinha bússola, sextante ou qualquer outra coisa para dar pistas de direção, o céu seria seu guia, mas Flock sabia que precisava de mais ajuda. Então Flock levou 3 corvos com ele. Os corvos eram importantes para os vikings, pois eram as aves de Odin. Odin, o pai de todos, era o deus da sabedoria, do conhecimento e da morte, entre muitas outras coisas, e ele era conhecido por vagar pela terra. Então, a escolha de aves por Flock pode ter sido ele pedindo ajuda divina a Odin. Flock primeiro partiria para as Ilhas Faroé, e então seguiria de lá para tentar encontrar a Islândia. Depois de passar um tempo no mar, ele decidiu soltar os corvos. O primeiro corvo voou de volta para as Ilhas Faroé, o segundo voltou para o navio. Mas o terceiro voou para noroeste e não voltou, porque um corvo não retornou. Flock achou que Odin estava guiando ele e que estava perto da terra, então seguiu na mesma direção que o corvo voou. Flock e seus seguidores logo veriam terra e ficariam muito felizes. A terra era de uma beleza extraordinária. Não era apenas uma terra de montanhas e rios, mas também tinha muitas geleiras e vulcões ativos.
Depois disso, Flock ficou conhecido como Flock dos Corvos. Os vikings acreditavam que a Terra se originava de dois mundos, Muspelheim, o Reino do Fogo, e Niflheim, o Reino do Gelo. Por isso, não é de se admirar que Flock e sua tripulação tenham ficado fascinados pela terra que viram. Eles fariam um assentamento em uma baía rica em vida selvagem, passariam os dias de verão pescando e coletando ovos e nunca sentiriam fome. No entanto, o grupo estava tão ocupado caçando que se esqueceu de armazenar feno para os animais que haviam trazido. Quando o inverno chegou, foi algo como eles nunca tinham visto antes. Era frio, escuro e brutal. Alguns diriam que era um inferno vivo, exatamente como Niflheim. Seus animais logo morreriam de fome, e então eles também morreriam de fome, e o frio penetraria em seus ossos. Flock escolheu abandonar essa terra árida, mas escapar do que havia se tornado um inferno vivo não seria tão fácil. No verão que chegou, eles não conseguiram consertar seu navio longo, e isso atrasou os preparativos para a próxima viagem. Nessa época já era inverno e eles não podiam partir. Eles passaram mais uma estação escura, observando as montanhas expelirem cinzas negras sobre as geleiras. Finalmente, quando chegou o verão seguinte, todos os sobreviventes partiram de uma terra que eles haviam renomeado como Islândia quando Flock retornou ao continente onde os homens residiam. Ele não tinha nada de positivo a dizer sobre a terra, chamada Islândia, mas um dos membros de sua tripulação, chamado Herjolf, falaria muito sobre o potencial da terra. Com relação à descoberta da Islândia, acontece que ela não estava completamente vazia. Quando Flock chegou lá, um pequeno grupo de padres irlandeses havia formado uma comunidade religiosa ali. Quando viram os vikings chegando, sem dúvida fugiram para salvar suas vidas e correram tão rápido que deixaram para trás alguns de seus livros e artefatos religiosos. Por causa disso, Flock ainda é acreditado como o descobridor da Islândia, já que não sabemos os nomes dos monges que a encontraram primeiro. Como o destino quis, Flock acabou voltando para a Islândia junto com sua esposa, filho e outra filha. Ele se estabeleceu perto de um rio, e tanto o rio quanto a cidade que prosperou depois que ele se estabeleceu lá levam o seu nome. Flock e sua família passariam o resto de suas vidas na Islândia. A viagem original de Flock para a Islândia foi no ano de 868. Em menos de um século, no ano de 930, dizia-se que a terra estava totalmente povoada, e sua população era estimada em cerca de 25 mil pessoas. A Islândia se tornou um dos países vikings mais importantes, não por causa de seu poder, mas porque se tornou um centro da cultura nórdica. Os islandeses documentariam os feitos de muitos reis vikings, chefes de guerra e bandos de guerreiros, além de muitas grandes batalhas e conquistas. Grande parte da história e das lendas que conhecemos sobre os vikings é graças aos escritos, poemas e canções dos islandeses. Porque Flock seguiu seu corvo, eu posso apresentar a vocês a história dele, e talvez muitas outras histórias que contei sobre outras lendas vikings. Então me diga nos comentários abaixo qualquer teoria que você possa ter sobre a história de Flock. Ele foi um guerreiro no grande exército pagão, ou sua tripulação era exclusivamente de saqueadores do mar, ou talvez ambos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever. E eu vejo todos vocês em breve para mais um Perfis Históricos.